Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série sobre implementação do reCAPTCHA da Google. Nesse segundo e último vídeo da série eu vou explicar para vocês como implementar a validação do reCAPTCHA no back-end. Tá? Para essa implementação eu estou utilizando a linguagem PHP. Né? Então, só recapitulando, no primeiro vídeo da série, onde eu expliquei a implementação no front-end, eu estou utilizando no front-end o AngularJS e no lado do servidor, no back-end, eu estou utilizando o PHP. Então, só voltando aqui para o projeto, né, conforme havia comentado no primeiro vídeo, eu estou mantendo a mesma estrutura de diretórios e de estrutura em si do projeto que eu já venho mantendo em todos os vídeos que eu estou lançando no meu canal. Então eu criei aqui uma pasta, né, pasta PHP, onde eu tenho um arquivo server.php, que é onde eu vou colocar toda a implementação do lado do servidor. Então, só destrinchando aqui o código, primeiramente eu criei uma função, que vai ser uma função responsável por fazer a requisição lá no servidor do Google para validação do meu CAPTCHA. Tá? Eu vou voltar nele daqui a pouquinho. E aqui mais para baixo eu faço as validações. Então, em primeiro lugar, eu valido se o método que eu estou utilizando lá do lado do cliente para fazer a requisição é do tipo POST. Tá? Se ele for do tipo POST, eu continuo fazendo as validações necessárias para chegar lá no reCAPTCHA e validar o reCAPTCHA. Então, sendo uma requisição do tipo POST, eu vou capturar a variável que eu trouxe lá do lado do cliente, que é a variável que contém a string do reCAPTCHA. Como que eu faço isso? Eu declaro aqui uma variável, post, né, cifrão underline post. Vou chamar aqui o método JSON underline decode, porque eu estou mandando aqui para o lado do meu back-end uma estrutura do tipo JSON. Vou chamar o método fileGetContents do PHP. Tá? E aí com isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá a minha variável, ou se tivesse mais de uma variável, por exemplo, mas aqui no caso, como eu tenho uma, ele vai pegar aquela variável que está no padrão JSON, que eu trouxe lá do lado do meu front-end, e vai transformar isso num array. E aí eu vou chamar essa variável do reCAPTCHA dessa seguinte forma. Cifrão, underline post, e aqui o nome da minha variável que eu trouxe lá do front-end, g-reCAPTCHA-response. E aí, aproveitando então, a partir do momento que eu peguei aqui, eu obtive a minha variável lá do lado do cliente, eu vou fazer uma validação. Se essa variável ela tiver setada, tiver algum valor dentro dela, eu vou partir para a validação do reCAPTCHA do lado do servidor, que seria lá no servidor do Google. Então, para fazer isso, em primeiro lugar, eu vou definir uma variável chamada Google_URL, que vai conter a URL que corresponde lá ao servidor do Google, onde eu vou fazer a validação do reCAPTCHA. Tá? Estou declarando uma variável secret, que é a string segredo que eu criei lá no momento que eu fiz a configuração da minha conta lá do reCAPTCHA. Vou criar uma variável IP que vai receber o IP que está fazendo a requisição. E aqui eu vou montar a minha URL que eu vou passar lá para o servidor do Google. Tá? Então aqui eu estou declarando a minha variável URL, onde eu vou passar como parâmetros o Google URL, que eu defini aqui em cima, o parâmetro secret, que vai receber o segredo, o parâmetro response, que vai receber a variável reCAPTCHA que eu trouxe lá do lado do front-end, e o remote IP, que vai conter o IP de quem fez a requisição. E aí eu vou chamar o método getCoreData, passando a URL como parâmetro. Então, como eu havia comentado, agora ele vai me chamar aqui essa variável que eu defini aqui no começo do script. Vai me chamar a função, getCoreData. O que esse método aqui vai fazer? Ele vai, baseado na URL que eu passei como parâmetro, ele vai lá no servidor do Google e vai fazer a validação do reCAPTCHA.
Tá? Para isso, para fazer essa requisição lá no servidor do Google, eu vou usar uma biblioteca do PHP chamada curl. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Na verdade, soletrando aqui é C de casa, U, R de rato, L de laranja, tá? E o que representa esse código aqui? Como que eu faço para usar essa biblioteca? Em primeiro lugar, eu tenho que dar uma inicializada nela com essa, chamando esse método. Depois eu vou setar os parâmetros da requisição para em seguida chamar o curlExec para fazer a requisição propriamente dita. Tá? Então aqui no primeiro setOpt aqui eu estou passando a URL, que é aquela URL que tem o Remote IP, que tem o Secret e tem a URL do Google. Aqui passando uns parâmetros aqui próprios do curl, aí você pode, se quiser, buscar uma referência no Google, o que significa cada parâmetro desse. Então, o que interessa para mim aqui é que depois, no final, depois que setei todas as opções, eu vou dar um exec. Em seguida, eu vou fechar a conexão e aí eu vou retornar o resultado da minha requisição. Tá? E o que eu faço com esse resultado da minha requisição? Aqui esse parâmetro res vai receber o retorno da minha requisição. Em seguida eu vou chamar o método header, que vai setar o cabeçalho da minha requisição como se fosse do tipo application JSON, e vai me dar um eco. Isso vai ser responsável por eu voltar a requisição do lado do servidor lá para o lado do cliente, fazer as tratativas necessárias. Tá? Só um parênteses aqui, quando acontecer, por exemplo, um tipo de erro. Se eu pegar o caso aqui dessa condição, onde eu verifico se a minha variável que veio do cliente está vazia, se ela estiver vazia, eu vou setar aqui o resSuccess como falso, e aqui nessa variável res error code, eu vou jogar uma string aqui que representa um erro. Aqui no caso o erro vai ser empty reCAPTCHA response. E aí eu vou tratar esse erro lá do lado do cliente, né? Tá exibindo a mensagem necessária para o usuário final. Tá? Então basicamente do lado do servidor é isso. Recapitulando, eu vou fazer as verificações, se o método é post ou não, se a variável do lado do cliente que eu trouxe para o servidor está vazia ou não. E aí vou usar a biblioteca curl para fazer uma requisição no servidor Google para validar o meu CAPTCHA. Se a validação for feita com sucesso, ok? Caso contrário, eu vou setar as variáveis de sucesso como falso e passar um código de erro para o lado do cliente. E aqui, finalmente, eu vou devolver a minha requisição para o lado do cliente para fazer as tratativas necessárias. Então, voltando lá do lado do cliente, eu vou abrir aqui o meu appjs, que foi responsável por eu fazer a requisição Ajax. Estou entrando aqui no método. Aqui é o responsável por fazer a requisição lá no meu server.php. Ele vai fazer a requisição, vai passar o parâmetro reCAPTCHA que foi capturado do lado do cliente. Caso a resposta seja ok, ou seja, o servidor retornou que o meu reCAPTCHA está válido, ele vai me exibir uma mensagem no meu console log e vai me redirecionar, na verdade usando esse método aqui, path, ele vai me redirecionar para a página de ok, para a rota de ok. Caso contrário, ele vai me exibir um modal em tela com a mensagem de erro. Okay? Então, vendo isso na prática, conforme eu havia comentado com vocês, eu estou usando o Cloud 9 para subir a minha aplicação e fazer os testes. Então aqui eu estou no ambiente do Cloud 9, o meu servidor já subiu, né, já tenho o servidor Apache já no ar. Vou entrar aqui na minha URL principal, que é a URL que o Cloud 9 me forneceu.
Vou abrir o reCAPTCHA. Em seguida o link Google reCAPTCHA. Pronto, aqui eu tenho meu formulário, conforme eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo da série. Eu vou preencher aqui com as informações do formulário. É importante aqui que eu fiz uma implementação que só vai me permitir habilitar o botão de enviar no momento que meu formulário já estiver validado. Tá? Então eu vou preencher aqui meu formulário. À medida que eu vou preenchendo, ele já vai fazendo a validação. A responsabilidade disso fica pelo ngMessage, conforme eu havia comentado com vocês no primeiro vídeo. Vou digitar aqui vou escolher uma data. E aqui, por exemplo, vocês podem perceber que ele habilitou aqui o botão de enviar. Se eu clicar no botão enviar agora, ele vai me dar um erro. Erro validar reCAPTCHA. Por que esse erro? Isso significa que a minha variável de reCAPTCHA do lado do cliente, ela foi para o lado do servidor e ela está vazia. Por que isso? Porque eu não cliquei aqui no botão do componente reCAPTCHA. Então ele mandou um valor vazio lá para o meu servidor, fui lá no servidor do Google, fiz a validação e ele recusou e invalidou o meu CAPTCHA. Agora, se eu clicar aqui no botão do componente de reCAPTCHA, ele é esse comportamento que eu queria mostrar para vocês lá no primeiro vídeo, né? Você vê que as primeiras vezes que eu cliquei, ele não apareceu aqui uma janela para fazer uma validação de pergunta e resposta, né? Então aqui o que ele está falando, né? Selecione todas as imagens com uma fachada de loja. Então aqui é um quebra-cabeça, eu vou ter que selecionar todas as imagens que tem uma fachada. Eu vou clicar nessa e nessa. E vou clicar em confirmar. Pronto, ele validou o CAPTCHA do lado do cliente. E agora eu vou enviar. Pronto, ele foi lá no lado do servidor, validou o meu CAPTCHA e me direcionou para a tela de OK. Formulário enviado com sucesso. Agora eu vou fazer uma simulação de um erro. Tá? Um erro que a hora que chegar lá do lado do servidor ele vai invalidar e vai me retornar o erro para o meu front-end. Então para isso eu vou entrar aqui no meu Cloud 9, vou entrar no meu arquivo PHP, aqui no meu arquivo server.php, no trecho onde eu tenho o secret, vou simular um erro, vou remover um caractere aqui do meu segredo, está invalidando o segredo. Vou dar um salvar. Vou novamente preencher o formulário. Vou selecionar a data. Vou clicar no CAPTCHA, no reCAPTCHA. Ele me pediu novamente para responder aqui uma pergunta. Então, selecione todas as imagens com números da rua. Então, vou clicar nesse carinha, nesse carinha, nesse carinha. Ele abriu um outro aqui. Opa, abriu mais um. Clicar em confirmar. Então, o reCAPTCHA do lado do cliente está validado. Agora eu vou submeter para validação do lado do servidor. Vou clicar em enviar. Aí ele me trouxe um erro, né? Erro ao validar CAPTCHA. Por quê? Justamente porque eu mudei o segredo lá do lado do servidor. Né? Esse é mais um ponto de segurança, por isso que eu tenho uma chave do lado do cliente no front-end e uma chave lá do lado do servidor no back-end. Tá? Aí se eu voltar a restabelecer a chave aqui correta, ele vai voltar a validar corretamente o reCAPTCHA. Bom, pessoal, é isso. Chegamos aqui ao final dessa série sobre a implementação do Google reCAPTCHA. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês implementarem nos seus projetos.
Eu vou deixar no link na descrição do vídeo todos os links possíveis para vocês pesquisarem mais sobre o assunto, para que possa dar suporte melhor para vocês na implementação. Se gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, deem seus likes e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Até mais.